Além disso, ao estudar o Novo Testamento é necessário separar o elemento lendário, frequentemente extraído de histórias da vida de outros messias e profetas, da narração da verdadeira vida de Jesus, e desse modo separar as lendas e os acontecimentos descritos nele do ensinamento. Já nos referimos ao drama de Cristo e a sua relação com os mistérios. Logo no começo desse drama, aparece a figura enigmática de João Batista. As passagens mais obscuras do Novo Testamento mencionam João Batista. Há ensinamentos que o veem como a figura principal de todo o drama e relegam Cristo a um papel secundário. Mas conhecemos precisamente muito pouco desses ensinamentos, para podermos basear neles, seja o que for. E além disso, o drama que se desenrolou na Judéia será conhecido como o drama de Cristo. Os acontecimentos na Judéia, que culminaram com a morte de Jesus, ocuparam um lugar muito pequeno na vida dos povos da época. É fato bem conhecido que ninguém, exceto os participantes imediatos, conheceu esses acontecimentos. Além dos evangelhos, não subsiste nenhuma evidência histórica de que Jesus realmente tenha existido. A tragédia do evangelho só adquiriu gradualmente seu significado, sua importância e sua magnitude, à proporção que o ensinamento de Cristo cresceu e se expandiu. Nisso, as opressões e perseguições representaram um grande papel. Mas evidentemente houve alguma coisa na própria tragédia e no ensinamento associado a ela, e proveniente dela, que distinguiu tanto um quanto o outro dos movimentos sectários comuns. Essa alguma coisa foi a conexão com os mistérios. O lado lendário introduz na vida de Cristo muitas figuras integramente convencionais e, por assim dizer, estiliza-o como um profeta, professor ou mestre. Essas lendas adaptadas a Cristo são extraídas das mais diversas fontes. Há lendas hindus, budistas e do Velho Testamento, e há elementos tirados dos mitos gregos. O massacre dos inocentes e a fuga para o Egito são elementos tirados da vida de Moisés. A Anunciação, isto é, o aparecimento do anjo, que anunciou o nascimento futuro de Cristo, é um elemento da vida de Buda. Na história de Buda, foi um elefante branco que desceu do céu e anunciou à rainha Maia o nascimento futuro do príncipe Gautama. Segue-se o episódio do velho Simeão, esperando pelo menino Jesus no templo e dizendo que agora podia morrer, pois tinha visto o recém-nascido Salvador do mundo. Agora, deixa que teu servo parta em paz. Esse é um episódio tirado integramente da vida de Buda. Quando Buda nasceu, Asita, um eremita idoso, desceu no Himalaia para Kapilavastu. Chegando à corte, fez sacrifícios aos pés da criança. Em seguida, Asita deu 3 voltas em torno da criança. Tomando-a nas mãos, reconheceu nela os 32 sinais do estado de Buda, que viu com seu atento olhar interior. A lenda mais estranha relacionada com Cristo, que durante muito tempo foi um ponto de discórdia entre as diferentes escolas e seitas do crescente cristianismo e se tornou finalmente a base do ensinamento dogmático de quase todos os credos cristãos. É a lenda do nascimento de Jesus, da Virgem Maria, diretamente do próprio Deus. Essa lenda surgiu mais tarde que o texto dos Evangelhos. Cristo chamou-se a si mesmo de Filho de Deus ou Filho do Homem. Continuamente falava de Deus como seu Pai. Dizia que ele e seu Pai eram um só, que quem quer que obedecesse a ele, obedecia também a seu Pai, e assim por diante. No entanto, as próprias palavras de Cristo não criaram a lenda, não criaram o mito. Elas podem ser compreendidas de maneira alegórica e mística,
no sentido de que Cristo se sentia em união com Deus, ou sentia Deus nele. E, acima de tudo, podem ser compreendidas no sentido de que todo homem pode tornar-se filho de Deus se obedecer à sua vontade e às suas leis. No Sermão da Montanha, Cristo diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. E noutro lugar: Ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, que estais nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5, 43, 45. Essa tradução concorda com as traduções grega, latina, francesa e russa, na versão inglesa autorizada. E também na alemã, encontramos os filhos de Deus e os filhos de vosso Pai. Mas isso resulta da adaptação do texto do Evangelho pelos teólogos para seus próprios fins. Esses textos mostram que originalmente a expressão Filho de Deus tinha um significado completamente diferente do que foi dado mais tarde. O mito de Cristo como Filho de Deus, no sentido literal, foi criado gradativamente ao longo de vários séculos. E embora o cristão dogmático negasse, com certeza, a origem pagã dessa ideia, ela é inegavelmente extraída da mitologia grega. Em nenhuma outra religião há relações de tal modo definidas entre deuses e homens, como nos mitos gregos. Todos os semideuses, titãs e heróis da Grécia eram sempre filhos diretos de deuses. Na Índia, os próprios deuses se encarnaram em seres mortais ou desceram à terra para assumirem por algum tempo a forma de homens ou de animais. Mas considerar os grandes homens como filhos de deuses é uma forma de pensar puramente grega, que depois passou para Roma, sobre a relação entre os deuses e os mensageiros na terra. E, embora estranho, essa ideia dos mitos gregos passou para o cristianismo e se tornou seu dogma principal. No cristianismo dogmático, Cristo é o Filho de Deus exatamente no mesmo sentido em que Hércules era o filho de Zeus ou Esculápio o era de Apolo. O elemento erótico, que impregnou muito fortemente nos mitos gregos a ideia do nascimento de homens e semideuses dos deuses, falta no mito cristão, assim como falta no mito do nascimento do príncipe Gautama. Esse fato tem relação com a muito característica negação do sexo no budismo e no cristianismo, cujas causas ainda estão muito longe de se tornarem claras. Mas é fora de dúvida que Cristo se tornou Filho de Deus em consequência da ideia pagã. Independentemente da influência dos mitos gregos, Cristo tinha de se tornar Deus em conformidade com a ideia geral dos mistérios. A morte do Deus e a sua ressurreição eram as ideias fundamentais dos mistérios. Atualmente, há tentativas de explicar a ideia da morte do Deus nos mistérios como uma sobrevivência do costume ainda mais antigo do assassinato de reis. Essas explicações têm relação com a tendência geral do pensamento evolucionista de procurar a origem de manifestações complexas e incompreensíveis em manifestações mais simples, primitivas ou mesmo patológicas. Entretanto, de tudo o que foi dito anteriormente sobre o esoterismo, estaria claro que essa tendência não leva a parte alguma, e que, ao contrário, os costumes mais simples e primitivos, ou até criminosos, são geralmente uma forma degenerada de sacramentos esquecidos, de ritos de uma natureza muito elevada. O segundo lugar em importância no cristianismo teológico, depois da ideia de filiação e divindade de Cristo, é ocupado pela ideia de redenção
e do sacrifício de Cristo. A ideia de redenção e sacrifício, que se tornou a base do cristianismo dogmático, aparece no Novo Testamento nas seguintes palavras. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo. João 1:29. Desse modo, Jesus foi associado ao Cordeiro Pascal, que era um sacrifício expiatório. Nos evangelhos, fala-se mais no sacrifício de Cristo em São João. Os outros evangelistas também fazem referência ao sacrifício e à redenção. Por exemplo, nas palavras de Cristo, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus 20:28. Mas todas essas passagens e outras semelhantes, começando com as palavras de João Batista e terminando com as do próprio Cristo, têm um significado alegórico e abstrato muito amplo. A ideia só se concretizou nas epístolas, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo. Era necessário explicar a morte de Jesus e era necessário explicá-la, indicando ao mesmo tempo que ele era filho de Deus e ele mesmo Deus. A ideia dos mistérios e do drama de Cristo nunca pôde se tornar propriedade comum, porque não havia nem palavras nem compreensão para a explicação dela, nem mesmo naqueles que teriam que explicá-la. Era necessário encontrar uma ideia mais próxima, mais compreensível, que possibilitaria explicar ao povo por que Deus permitiu que pessoas indignas e criminosas o torturassem e matassem. A explicação estava baseada na ideia da redenção concreta. Dizia-se que Jesus fez isso para os homens, que, tendo-se sacrificado, livrou os homens de seus pecados. Mais tarde, foi acrescentado do pecado original, do pecado de Adão. A ideia do sacrifício redentor era compreensível para os judeus, porque representava um grande papel, no Velho Testamento, nas oferendas e cerimônias rituais. Havia um rito, cumprido no dia da expiação, em que se matava um bode como sacrifício pelos pecados do povo. E outro bode era untado com o sangue do bode morto e levado para o deserto ou atirado de um precipício. A ideia de Deus, sacrificando-se para a salvação dos homens, também existe na mitologia hindu. O deus Shiva tomou o veneno que era para envenenar toda a humanidade. Por esse motivo, muitas de suas estátuas têm a garganta pintada de azul. As ideias religiosas viajavam de uma região para outra, e essa característica, isto é, o sacrifício concreto para os homens, pode ter sido atribuída a Jesus, da mesma maneira que os elementos da vida de Buda, mencionados antes. A conexão da ideia de redenção com a ideia de transferência do mal, como foi feita pelo autor do livro citado acima, The Golden Bolt, não tem qualquer fundamento. A cerimônia mágica de transferência do mal não tem, psicologicamente, nada em comum com a ideia de sacrifício voluntário, mas, naturalmente, essa distinção pode não ter sido para o pensamento evolucionista, que não penetra nessas minúcias. A ideia de expiação do Velho Testamento contradiz o pensamento esotérico. Nos ensinamentos esotéricos, torna-se perfeitamente claro que ninguém pode ser libertado do pecado por compulsão e sem a sua própria participação. Os homens estavam e estão agora em total posição, que é necessário um sacrifício muito grande a fim de mostrar-lhe o caminho para a libertação. Cristo indicou o caminho da libertação, e ele o diz diretamente. Eu sou o caminho. João 14:6. Eu sou a porta. Aquele que por mim entrar será salvo, e entrará e sairá, e encontrará pasto. João 10:9. E sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos aonde vais, e como podemos saber o caminho?
Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 4, 6. Então, eles disseram: Tu quem és? E Jesus lhes disse: O mesmo que eu lhes disse desde o começo. João 8, 25. Para começar a compreender os evangelhos e seus ensinamentos, é necessário, antes de tudo, compreender o que significa o reino do céu ou o reino de Deus. Essas expressões são a chave da parte mais importante do ensinamento evangélico. Nada se pode compreender sem que elas sejam compreendidas corretamente. Por outro lado, estamos tão acostumados com a interpretação habitual da Igreja de que o reino do céu significa tanto o lugar como o estado em que as almas dos justos se encontrarão depois da morte, que nem sequer imaginamos a possibilidade de outro entendimento dessas palavras. As palavras do Evangelho, o reino do céu está em vós, soam a nós ocas e ininteligíveis e não só explicam a ideia principal como é mais provável que a obscureçam. Os homens não compreendem que dentro deles se encontre o caminho para o reino do céu e que este não se encontre necessariamente além do limiar da morte. O reino do céu, o reino de Deus, significa esoterismo, isto é, o círculo interior da humanidade, e também o conhecimento e as ideias desse círculo. O escritor ocultista francês, Abel Constant, o estranho e às vezes muito talentoso Eliphas Levi, escreve em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, 1861. Depois de ter passado a nossa vida na investigação do absoluto em religião, ciência e justiça, depois de ter girado no círculo de Fausto, chegamos ao primeiro dogma e ao primeiro livro da humanidade. Aí paramos, aí achamos o segredo da onipotência humana e do progresso indefinido, a chave de todos os simbolismos, o primeiro e o último de todos os dogmas. E entendemos o que querem dizer essas palavras, muitas vezes repetidas no Evangelho, o reino de Deus. E noutro lugar do mesmo livro, diz Eliphas Levi, a magia que os antigos chamavam Sanctum Regnum, o Santo Reino, ou Reino de Deus, Regnum Dei, só é feita para os reis e padres. Sois padre? Sois rei? O sacerdócio da magia não é um sacerdócio vulgar, e sua realeza nada tem que debater com os príncipes deste mundo. Os reis da ciência são os príncipes da verdade, e o seu reino ficou oculto para a multidão, como os seus sacrifícios e as suas preces. Os reis da ciência são os homens que conheceram a verdade, e que a verdade tornou livres, conforme a promessa formal do mais poderoso dos iniciadores. João 8,32. Mais adiante ele diz, para chegar ao Sanctum Regnum, isto é, à ciência e ao poder dos magos, 4 coisas são indispensáveis: uma inteligência esclarecida pelo estudo, uma audácia que nada faz parar, uma vontade que nada quebra e uma discrição que nada pode corromper ou embebedar. Saber, ousar, querer, calar. Eis os 4 verbos que podem combinar-se mutuamente de 4 modos e se explicam 4 vezes uns pelos outros. Eliphas Levi assinalou um fato que impressionou muitos que estudaram o Novo Testamento antes e depois dele, a saber que o reino do céu, ou o reino de Deus, significa esoterismo, o círculo interior da humanidade. Ele não significa um reino no céu, mas um reino subordinado ao poder do céu, sujeito às leis do céu. A expressão reino do céu em relação ao círculo esotérico tem exatamente o mesmo significado que o antigo título oficial da China, o Celeste Império. Não significa um império no céu, mas um império sujeito ao poder e às leis do céu.
Os teólogos deturparam o sentido do reino do céu, ligaram-no à ideia do paraíso, céu, isto é, do lugar ou condição, na qual, segundo eles, as almas dos justos se encontrarão depois da morte. Na verdade, pode-se ver claramente que, nos evangelhos, Cristo falou em suas pregações do reino de Deus na terra. E nos evangelhos há passagens muito precisas que mostram que, como ele ensinou, o reino do céu pode ser alcançado durante a vida. Em verdade, vos digo que há alguns entre os presentes que não provarão a morte antes de terem visto o Filho do Homem vir em seu reino. Mateus 16, 28. É muito interessante notar que Cristo fala do seu reino e, ao mesmo tempo, chama a si mesmo Filho do Homem, isto é, simplesmente um homem. Mais adiante, no Evangelho segundo São Marcos, ele diz: em verdade, vos digo que há alguns dos aqui presentes que não provarão a morte até que vejam vir em poder o reino de Deus. Marcos 9:1. E no Evangelho segundo São Lucas, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Lucas 9:27. Essas passagens foram compreendidas no sentido da aproximação do segundo advento, mas nesse sentido, toda sua significação foi naturalmente perdida quando todos os discípulos diretos de Cristo morreram. Mas do ponto de vista da compreensão esotérica, essas passagens conservaram, nos nossos dias, o mesmo significado que tinham no tempo de Cristo.